Olá, bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Como sempre, nós vamos deixar as mídias sociais para vocês que quiserem entrar em contato, nos conhecerem pessoalmente, para vocês que quiserem deixar alguma pergunta, quiserem comentar aqui sobre o nosso podcast, fiquem à vontade. Hoje, trazendo mais uma vez minha esposa, a doutora Tatiana Vilas Boas, para conversar com a gente um pouco sobre algumas coisas da medicina, algumas coisas que se esbarram na nossa obesidade. Muito obrigado por você ter vindo novamente. Como você está? É um prazer estar aqui, agradeço o convite. É sempre um prazer poder trocar ideias, poder trocar conhecimentos de áreas que se ajudam, que têm uma interface, né? A neurocirurgia e a obesidade acabam tendo impacto uma na outra. Agradeço pelo convite. Eu acho que a gente tem que falar bastante sobre... Eu acho que o que pega mais entre obesidade e a neurocirurgia hoje é a coluna. Eu acho que a coluna é onde a gente vai se encontrar mais, onde a gente tem mais pacientes comuns, né? Então, eu acho bastante comum tanto vir pacientes da área da coluna, né, de problemas de coluna, justamente porque já tem um sobrepeso, a obesidade ainda mais, e até pacientes que vão de nós para vocês por causa de dor crônicas, mesmo sendo obesos ou pós-cirurgia de obesidade. Você também vê dessa maneira ou você acha que tem outras coisas mais comuns? Eu acho que existem algumas coisas extremamente comuns. O processo crônico degenerativo da coluna, sem dúvida nenhuma, ele é intensificado pelo sobrepeso, né? O sobrepeso, na verdade, a gente tem uma coluna que ela é projetada para carregar um peso de acordo com a nossa estatura. Então, é o índice de massa corpórea aliado a uma boa qualidade da massa magra. Então, você tem uma boa qualidade da musculatura no grupo eretor da coluna e no core, que é essa musculatura de sustentação do nosso tronco, um glúteo médio bem desenvolvido para a estabilização da coluna lombosacra, isso aí é fundamental. Então, assim, a gente tem o paciente obeso, que muitas vezes tem uma protuberância abdominal, que vai mudar o teu centro de gravidade. E essa mudança do centro de gravidade tem um impacto, sim, na maneira com que as facetas, os discos, eles são impactados. E ele causa um aumento, uma degeneração mais acelerada. Então, por exemplo, aquele paciente que chega e fala assim... Doutor, eu sou obeso, eu sou gordinho, mas é que eu tenho uma estrutura óssea muito grande, muito larga. Então, isso não é uma verdade. Você tem tipos diferentes de pacientes, né? Você tem endomorfos, ectomorfos, então você tem diferentes tipos de pacientes, de estrutura dos pacientes, diferentes tipos de acúmulo de gordura, né? Tem um paciente que tem mais gordura abdominal, tipo maçã, outro mais na parte do quadril, tipo pera. Você tem aquele paciente que ele é muito cheinho em cima e tem as pernas muito fininhas, como se fosse uma uva. Enfim, você tem tipos diferentes, mas indubitavelmente todo sobrepeso de massa gorda, né, de gordura, ele impacta negativamente na coluna. Mas então, tem algum deles que é pior? Na verdade, não. A falta de musculatura é pior. Por exemplo, você tem aquele paciente que ele é obeso, mas ele tem muito músculo, entendeu? Ele tem uma estrutura muscular avantajada e ele também tem um sobrepeso. E tem aquele paciente que ele tem um sobrepeso e não tem uma musculatura suficiente para a estruturação do core do grupo eretor da coluna. Então, você tem muitas vezes uma rotação anteriorizada da cintura escapular. Então, você tem os ombros voltados para frente, aquela postura, o pescoço, muitas vezes, numa postura, às vezes, inadequada, um pescoço que, às vezes, perde a curvatura da lordose fisiológica cervical, uma hipercifose, uma hiperlordose, aquele paciente que tem o abdômen protuso com uma hiperlordose. Então, essa má postura, existe uma discussão hoje falando que não existe má postura, né? Que qualquer postura é postura desde que ela seja mantida sem dor. Até a página 2, né? Porque se você mantém aquela postura durante muito tempo, o teu organismo vai se adaptar àquilo e ele vai, muitas vezes, degenerar de maneira inadequada. Por exemplo, você fala que você pode não piorar a coluna, mas aquilo vai causar uma alteração nas pernas que pode levar ele a ter dor em outros locais.
futuramente. Ele vai piorar a coluna em algum momento e esse alinhamento de tornozelo, joelho, quadril e coluna, ele é um alinhamento que faz com que essa biomecânica do movimento e mesmo da postura estática, ela vá gerando pontos de estresse ou não. Por exemplo, a nossa coluna, ela tem os corpos vertebrais, né? Uns ossinhos em cima do outro, e entre os ossinhos tem os discos intervertebrais. Uma vez um paciente meu me falou dessa analogia, para mim foi a melhor que tem. Então, assim, eu uso essa analogia depois de maneira recorrente com os meus pacientes, porque eu achei ela muito boa. Ele falou assim, doutora, o disco intervertebral é um babalu. Eu falei, exatamente, isso, é um babalu, porque você tem o ânulo fibroso, que seria um cinturão, que está ao redor... Babalu é uma coisa que eu acho que nem tem mais hoje. Tem sim. É coisa de velho, babalu. Porque ninguém mais chupa babalu. Ninguém sabe o que é um babalu. Mas existe o babalu. Tá. Existe o babalu. Ainda está à venda o babalu. Mas você tem um ânulo fibroso, seria aquela parte ao redor que seria mais durinha, né? E ela segura entre ela o núcleo pulposo, que faz o amortecimento do antero-posterior. Então, aquele amortecimento entre um impacto de uma vértebra e outra, ele vai amortecendo. Quando você tem uma ruptura daquele ânulo fibroso, aquele conteúdo do núcleo pulposo do meio, ele acaba saindo e extravasando. Muitas vezes ele extravasa para dentro do canal vertebral, para o forame, acaba entrando em contato com uma raiz, com a medula, e aí vão causando as consequências da hérnia de disco, que pode inclusive levar a uma perda sensitiva ou motora, quer dizer, você pode ficar com o pé sem se movimentar, um pé caído, pode ter, inclusive, se for cervical, uma tetraparesia, uma dificuldade de mexer do pescoço para baixo, dependendo do local. E quando você tem uma sobrecarga, um sobrepeso sobre a coluna, esse desgaste é maior. Inclusive também das facetas articulares, que é a junção da coluna na sua parte mais posterior. Então, você tem a faceta, que é onde um ossinho encontra com o outro, e nessa faceta você tem os nervinhos de Luska, que são os nervinhos que causam a inervação ali, eles vão causar dor. Então, você tem a dor discogênica, você tem a dor facetária, você tem uma dor, muitas vezes, numa sobrecarga muscular, uma dor de quadrado lombar, e você pode ter a dor radicular, que é quando isso acomete, isso impacta numa compressão da raiz nervosa. O que é pior para a coluna? O excesso de peso causando o achatamento da vértebra em cima desse babalu, desse disco, ou uma postura torta, onde você tenha uma perna que fica mais dobrada, numa postura, por exemplo, de ficar sentado, numa postura ruim de ficar escrevendo deitados, esse tipo de coisa. O que é pior para a coluna? Na verdade, eu acho que é uma somatória de fatores. Você tem um fator genético, né? A capacidade de elasticidade dos teus ligamentos. Então, a tua qualidade óssea, se tem osteopenia, osteoporose, qual que é a tua qualidade óssea. As posturas inadequadas, os microtraumas, né? O sobrepeso. E, às vezes, os traumas também, né? Por exemplo, tem pacientes que têm uma estrutura muito boa, mas houveram períodos de trauma, pegaram um peso muito grande. Doutora, eu fui pegar uma caixa e na hora que eu peguei, que eu levantei, eu travei, eu senti, fez um taque, eu escutei um taque. Às vezes, uma paciente grávida, por exemplo, que você tem um entumecimento dos ligamentos, que é próprio da grávida para se preparar para a abertura do canal de parto, né? E, às vezes, a pessoa tem outro filho, pega no colo, e aí eu peguei, naquele momento eu senti, doeu, eu senti um estalo. Então, assim, você tem vários tipos de degeneração. E esses tipos de degeneração, elas vão se somando. Então, você tem um microtrauma do dia a dia, a postura inadequada vai gerar. Esportes também, muitas vezes, dependendo do esporte, se você faz de maneira inadequada, ou se você faz um esporte que não seria um esporte mais voltado aí para performance, de alta performance, né? Porque o esporte para a saúde, ele é um esporte voltado mais para a execução do movimento, para a qualidade. Quando você já vai para alta performance, aí a gente já está falando numa alta performance, numa frequência maior de microtraumas maiores e uma necessidade de preparo, inclusive, para fazer aquele esporte. Por exemplo, a gente sabe hoje em dia que os atletas hoje
tem um treinamento específico para cada esporte, para você conseguir contrabalancear a musculatura que é mais utilizada na musculatura que é em vetor. Então, por exemplo, sei lá, tenista, sempre dá problema de quadril e coluna, jogador de futebol, estabilização do joelho, tornozelo. Cada esporte tem um ponto específico. A pata de ganso do ciclista, né? Você, então, está dizendo assim, existem várias possibilidades dessa coluna ter um desarranjo. Sim, com certeza. Perfeito. E não tem hoje como a gente falar, tirando um trauma direto, né, excluindo o trauma direto, você não tem como falar qual desses vetores é o pior. É a somatória desses vetores que vai levar você a uma colocação ou outra. Sim, uma somatória de vetores, Beleza. com certeza. Então, vamos fazer uma pergunta direta ao que nós temos. Nós temos, então, um paciente que hoje tem obesidade. Ele, logicamente, na obesidade, ele desenvolveu uma postura inadequada, porque ele muda todo o sentido do biotipo dele por causa da obesidade. Para quem não sabe, o obeso é totalmente... Ele se curva como se fosse uma criança com uma mochila, que quando ele anda com a mochila para frente, ele se joga para trás. Quando ele anda com a mochila atrás, ele se joga para frente para compensar o peso, dependendo de onde estiver. E agora esse nosso paciente tem uma protusão, tem uma hérnia de disco, certo? E ele começa a ter dor. Você tem como julgar qual é o principal vetor dessa dor? É a falta do músculo, porque ele está obeso e não faz um exercício físico já há algum tempo. É o excesso de sobrecarga por causa do peso do paciente. É uma má postura ou é um microtrauma causado? Você tem como, quando você avalia o paciente, saber qual desses vetores é o mais importante? Ou qual seria o primeiro a ser retirado? A gente trabalha em todos. A gente trabalha em todos. Porque, assim, você não tem como saber qual deles é o principal. Falar, ó, no mínimo, se você perder o peso, você vai melhorar X%, coisa do tipo. Tem uma estatística muito boa. 80% das hérnias de discos lombares, elas têm uma melhora com tratamento clínico conservador. Então, de cada 10 pessoas que têm hérnia, 8 vão melhorar fazendo um tratamento clínico. Qual que é esse tratamento clínico? Perda de peso, ganho de massa magra, fisioterapia adequada. A fisioterapia tem várias técnicas, né? RPG, osteopatia, você tem várias técnicas que você pode lançar a mão. A acupuntura, muitas vezes, é um auxílio, uma terapia adjuvante. Correção das posturas, uma ergonomia melhor, tanto do ambiente domiciliar quanto do trabalho. Então, ajuste de cadeira, de postura, de mesa, altura de tela, altura de computador. Então, isso tudo a gente ajuda. A maneira, por exemplo, que você vai lidar com os gadgets, com os ecrãs. Então, assim, não abaixar a cabeça para falar no celular, e sim levantar a mão. Então, você tem algumas coisas que você vai trabalhando, além do ganho de massa. Então, assim, o ganho de massa, ele tem que ser uma estruturação. Você tem que começar a ganhar massa do core e você vai evoluindo depois para atividades com maior movimento. Mas aí entra uma situação que é muito difícil, porque para mim chega o paciente para tratar o peso. E muitos do que chegam lá sentam e falam assim, olha, doutor, eu vim aqui justamente procurar uma cirurgia bariátrica porque o meu neuro ou o meu ortopedista me proibiu de fazer atividade física. E, portanto, sem atividade física, eu tenho uma dificuldade maior de perder peso. E assim, não é uma atividade física restrita. Não é, olha, você poderia fazer tal e tal e tal exercício assim. É uma negativa. Você não pode fazer exercícios. Isto é uma verdade? Você não pode fazer exercícios? Isso é só um médico jogando muito na defensiva porque ele não quer que dê ruim? O que é isso? Muitas vezes, no quadro agudo, você tem uma hérnia de disco, você tem uma parestesia, você tem um déficit sensitivo sendo instalado. Naquele primeiro momento, o repouso ele é importante para a reabilitação. Tudo bem, mas a maior parte é dor crônica. Um primeiro momento, o repouso é muito importante. Num segundo momento, a atividade física ela é fundamental
fundamental, ela é necessária, ela é imprescindível. Qual tipo de atividade física? Você vai construir a musculatura. Então, primeiro musculação. Primeiro você vai fazer um RPG, um pilates, vai fazer uma fisioterapia, vai fazer uma osteopatia. Depois você vai evoluir com um exercício na piscina, natação, hidroginástica. Às vezes você vai evoluir depois com um funcional, uma academia. E aí só depois que a musculatura estiver muito boa, muito fortalecida, esse paciente poderia fazer alguma atividade de algum impacto. O problema é que a pessoa, muitas vezes, ela não tem estrutura nenhuma, não começou a fazer nem a fisioterapia e quer jogar o futebol de final de semana. Entendi. E se a gente fosse pensar em fisioterapia, se a gente fosse pensar em RPG, Pilates, você está falando esse início. Quantas vezes por semana esse paciente precisaria fazer para ver ganho real em relação a isso? Eu costumo falar que muitas vezes as terapias elas são complementares. Então você começa com uma terapia, vai fazendo outra e vai somando os dias da semana, entendeu? Por quê? Eu falo sempre, éramos homens das cavernas, caçava, plantava, subia em árvore, todo mundo fazia um monte de atividade física, tinha uma musculatura de core muito bem desenvolvida. Hoje em dia, todo mundo Tiranossauro Rex, só faz atividade apendicular, usa muito pouco a atividade da musculatura do grupo eretor da coluna. Então, assim, esse trabalho a gente começa sempre com a fisioterapia. Eu acho que a fisioterapia é fundamental. Exercício na água também é muito importante, porque ele não tem um impacto tão grande. E aí, a construção do exercício na academia. Por exemplo, na academia eu sempre falo para a gente intensificar os exercícios do core. Remada fechada, remada aberta, puxada fechada, puxada aberta, face pull. Então, esses exercícios de construção do core, prancha reta, prancha lateral. Então, assim, esses exercícios de core são importantíssimos para você construir e você dar o segundo passo. Porque se você for sentar numa cadeira, levantar, se você for ao banheiro, isso é um agachamento. Então, a gente está vivendo mais, nem sempre está vivendo melhor. O que a gente precisa é fazer com que a nossa coluna tenha uma longevidade, que a gente tenha uma habilidade de utilizar a nossa coluna para atividades básicas diárias, né? Então, durante o mais tempo possível, sem dor e sem precisar de ajuda. Perfeito. E um agachamento sem peso? É viável para esse paciente com problema de coluna ou não? Depois que ele construiu o core, depois que ele saiu daquela fase aguda de repouso, foi para fisioterapia, ele construiu RPG, RAM deitado, RAM no ar, RAM sentado, bailarina, foi construindo, tá fazendo um exercício já com uma estruturação maior, um pilates, e aí você tem sim que liberar esse paciente para chegar no agachamento, porque o agachamento ele é fundamental na vida dele. Mas quando você fala em agachamento, sem peso, não com peso, não em máquina, nada. Simplesmente agachar e levantar. Ele tem muito impacto para você na coluna? Ele tem um impacto, mas é necessário você criar essa estrutura no final. Então, falando assim, isso não é um início de tratamento. Isso é um tratamento já de estruturação do core, já num paciente... Um pouco mais avançado. Um pouco mais avançado. Mas é necessário que o paciente consiga agachar. De novo, você sentar numa cadeira, você ir ao banheiro... É um agachamento. É um agachamento. Então, você tem que fazer isso da maneira adequada. E você tem que ensinar o paciente a agachar. Contrair o abdômen, ombro no lugar, queixo paralelo ao solo, firmou, agachou. É diferente você agachar de qualquer jeito. Você levantar e sentar de uma cadeira é importante. Por exemplo, é muito comum o paciente jogar o peso para frente e levantar. Então, isso você tem uma sobrecarga na lombar. E enquanto você deveria... contrair o abdômen, ombro no lugar, queixo paralelo ao solo e levantar como se fosse levantar para cima, se tivesse um fiozinho te puxando para cima. Força no quadríceps. Então, assim, pé 90 graus com perna 90 graus com coxa, coxa 90 graus com o corpo, contraiu tudo, estruturou, levantou. Então, peraí, vamos só voltar aqui. Isso você falou de levantar. Uhum. O que é pior para a coluna? Se despencar numa cadeira e causar aquele... impacto ao sentar, porque você vem e solta o corpo, vai pum, numa cadeira, ou levantar? As duas coisas ruins, você está querendo achar uma coisa pior, mas não tem. Ué, por que eu não posso querer achar uma coisa que é pior? Não tem, são microtraumas, são microtraumas, é o que eu falo, para você sempre, você tem que ter uma atenção à postura. Uma atenção como você senta, como você levanta, como você vai estruturando o teu corpo. Falar assim, um exercício desse é o problema? Não. Uma vez que você despenca, não. Não é uma vez. São vários exercícios.
repetidos que vão levando a microtraumas. Essa questão de não existe postura errada, tudo bem, desde que você tenha uma habilidade, desde que você tenha uma elasticidade que você verse entre diversas posturas. Então, se eu sentar e levantar uma perna aqui, ó, ficar sentado com a perna coisa, aí isso é errado? Não, mas assim, você faz o contralateral, você balanceia, você faz a outra postura, você senta com posição de como é que a gente fala? Posição de índio, né? Você senta com o joelho fechado, você senta 90 graus. Então, assim, a questão não é uma vez que você faz, é manutenção. Uma manutenção, exatamente. Tá. E você faz hoje alguns tratamentos para dor na coluna que não são cirúrgicos. Sim, com certeza, perfeito. com certeza. Que não são nem medicações, mas são as chamadas infiltrações da coluna, que tem crescido cada vez mais. A cirurgia de coluna, ela mudou muito nos últimos anos. Então, antigamente, tinha uma hérnia de disco, pensava em fixação, assim, aquele segmento está instável, o certo seria tirar a hérnia e colocar parafuso e haste e fixar. Hoje em dia, com técnicas mais modernas, menos invasivas, essa cirurgia tem sido sempre o último recurso, entendeu? Então, a gente tem N outros tratamentos. Então, o primeiro tratamento é sempre clínico. Então, se não houver déficit, óbvio, né? Se não tiver o pé caído, uma síndrome da cauda equina, uma dificuldade de fazer xixi, de fazer cocô, né? Se estiver sentindo bem a região do períneo. Então, assim, se você não tiver nenhuma contraindicação, o tratamento sempre inicialmente é clínico. Clínico como? Medicação, fisioterapia, alguns casos acupuntura, orientação de exercícios físicos, redução de peso, tudo isso é orientado. Num segundo momento, caso haja uma falha da terapêutica, existe a possibilidade ou uma necessidade, por exemplo, sei lá, uma paciente que não pode usar muitas medicações, o paciente está grávida, uma paciente que tem alguma questão de saúde, não é toda a medicação que você consegue utilizar, lançar a mão. Uma paciente que, às vezes, por exemplo, muitos pacientes chegam para mim, doutor, eu preciso viajar, eu tenho um compromisso, eu tenho uma reunião, eu tenho que fechar um negócio no Japão, eu preciso estar bem. Então, assim, a gente tem outros mecanismos que a gente consegue fazer uma ajuda um pouco mais rápida. Então, tem as infiltrações. Aí, na infiltração, você tem uma gama de possibilidades. Você tem infiltração com analgésicos, com corticoides, com medicações que são... Como é feita uma infiltração? É uma agulha infusora de fármaco, que parece uma agulha de hack, só que a ponta dela é diferente, porque, inclusive, a gente tem agulhas que são próprias para uso na coluna, próxima a estruturas ósseas. E aí você coloca essa medicação, existem duas possibilidades, ou você faz com o auxílio de um ultrassom para saber aonde está a pontinha da agulha, ou com o auxílio da radioscopia, que geralmente é feita em centro cirúrgico, para saber aonde está colocando essa infiltração. É uma anestesia local e você coloca a medicação na coluna. E aí vai depender da medicação que você vai colocar, que você vai ter o resultado. Hoje em dia a gente pode lançar a mão do PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Existe uma mão de células totipotentes, células tronco também, para usar para tentativa de regeneração. O ácido hialurônico também pode ser usado para regeneração dessas articulações, para hidratação maior dessas articulações. Então, assim, existe uma gama de possibilidades de tratamento antes da cirurgia. Isso para quando o paciente tem dor e não tem déficit. Isso quando o paciente tem dor e não tem déficit. Exatamente. E aí você só recomenda, então, uma infiltração se houver falha do tratamento clínico? Ou você recomenda essa infiltração para melhorar, por exemplo, como você falou, a hidratação, alguma outra coisa que não necessariamente uma falha do tratamento clínico, mas um acessório ao tratamento clínico? Um acessório ao tratamento clínico, sim. Aí seria o ácido hialurônico, o PRP. Mas quando que um paciente que está lá com a sua dor de coluna vai pensar em fazer uma infiltração? Uma ideia. Como é que ele vai pensando? O que ele pensa? Eu acho que não é nem o paciente, seria o médico. Eu acho que é a indicação médica. A indicação não é do paciente, a indicação é médica. Não, mas quando é que o cara poderia pensar e falar assim, nossa, bom, vamos lá, vamos fazer uma pergunta diferente. Quando que eu devo procurar um neurocirurgião? Quando que eu devo procurar um ortopedista? Dor recorrente. Dor recorrente. Dor recorrente ou uma dor que, olha, eu estava bem, eu fiz um movimento, eu travei, eu piorei, eu senti um estalo, eu não estou melhorando. Então, assim, dor recorrente, não está melhorando. Ou dor intensa, que não melhora com analgésico, tem que procurar um médico.
Ou então, óbvio, né? Se tiver algum déficit, alguma coisa, aí é uma procura imediata. Um obeso deve procurar um ortopedista para avaliação da coluna? Ou um neurocirurgião. Ou um neurocirurgião? Sim. Deve. Sim. Porque Sim. aí você poderia identificar coisas antes dele ter sintomas. Com certeza, com certeza. Eu acho que a prevenção na verdade, acho que a prevenção deveria ser institucionalizada para todos, não só para obesos. Para qualquer, por exemplo, uma pessoa muito magra, Certo. mais sarcopênica, que tem uma musculatura fraca. Eu brinco e falo que nem todo magro ele é necessariamente saudável, né? Porque se você tem uma falha da musculatura, você não tem músculo suficiente, você também vai ter uma dificuldade de sustentação. Então, eu brinco e falo assim, às vezes aquela modelo super magrinha e tal, mas não tem musculatura suficiente para a estruturação do core. Então, ela também vai ter um desgaste maior. E a prevenção da coluna, das alterações degenerativas, uma orientação frente ao envelhecimento mesmo, à longevidade, qualidade de vida, ele deveria ser para todo mundo, para obesos e não obesos. Entendi. É o que você consegue ver meu dia a dia, você sabe que eu faço fisioterapia semanalmente preventivo. Eu faço academia e sempre pego no pé da postura, com educador físico, alguém que esteja corrigindo a tua postura. Isso também é muito importante. E você consegue determinar, por exemplo, voltando de novo à obesidade. Quando a gente faz algumas avaliações, por exemplo, de um joelho, de uma cartilagem, a gente tem uma tendência a falar assim, poxa vida, quando você é um obeso, você tem 40 anos e tem a hora que você bate o olho num raio-x e fala, cara, você parece ter um joelho de 50. Na coluna isso também é verdade. Você tem algum valor, algum trabalho mostrando, olha, se você permanecer obeso por 5 anos, a tua coluna vai envelhecer 10 ou vai envelhecer 15? Você tem alguma relação? Você tem um envelhecimento acelerado da coluna, muitas vezes. Que é o desgaste, né? Que é o desgaste, exatamente. Maior do que o esperado para a idade. Então, Perfeito. a gente, com a idade do paciente, a gente tem. Mas, por exemplo, no joelho com a gonoartrose, né? Você tem sinais de gonoartrose, ou degeneração de cartilagem, alteração dos meniscos, enfim. Na coluna, a gente tem das facetas, a gente tem do disco. Então, você tem um disco, por exemplo, desidratado. O disco fica mais preto, desidratado, perde altura discal. Então, você tem alterações degenerativas mais proeminentes e mais intensas do que deveria ter de acordo com aquela idade. Você espera o envelhecimento da coluna, óbvio, todo mundo vai envelhecer, se tiver a oportunidade de, né? E isso vai desgastando, como o nosso corpo como um todo. Hoje, eu tive um paciente no consultório, que ele tem uma obesidade, e ele estava me contando que ele teve um trauma de coluna há alguns anos atrás, mas foi da coluna cervical, lá em cima. E hoje ele tem algumas patologias, principalmente dor na coluna lombar. E que ele passou com um neuro, e o neuro, logicamente, recomendou que ele perdesse peso, mas deixou para ele como tratamento ficar tomando Tramal quando tivesse dor. Então, ele toma Tramal em períodos, né? Que variam, às vezes, de uma semana durante, 7 dias a cada 1 ou 2 semanas, porque ele tem crise de dor. Em que momento que eu acredito que talvez ele tenha entendido errado, aquilo tenha sido passado para ele para uma dor e ele repulou para as próximas dores. Mas em que momento que ficar tomando analgésicos é a pior coisa que existe? Na verdade, para dor, a gente tem a abordagem dos painkillers, que são remédios para a dor. O que é isso? Analgésicos. Dipirona, paracetamol, anti-inflamatório, tramadol. Então, assim, todos esses remédios que são painkillers, tratamentos para dor específicos. E a gente tem remédios que são neuromoduladores, que vão ajudar no tratamento da dor a longo prazo. Então, esses neuromoduladores, eles vão muitas vezes ajudar na regeneração e na qualidade
da bainha de Chivan, do nervo, na resposta. Então, assim, você tem desde lançar mão, por exemplo, de remédios que são da classe dos anticonvulsivantes, mas que são melhores para tratamento de dor crônica do que anticonvulsivantes como anticonvulsivantes mesmo. Por exemplo, pregabalina, gabapentina, eles têm uma vasta literatura aí falando dos benefícios do uso da medicação. Óbvio que a gente precisa entender os efeitos colaterais, os riscos, metabolização da droga, né? O período que vai tomar. Além disso, a gente tem benefícios também, por exemplo, no uso de alguns outros, metilsulfinato, a palmitoetanolamida, que vai ajudar também nesse processo de dor crônica, vitaminas como vitaminas do complexo B, B1, B6, B12, a vitamina D de dado, que vai ajudar muitas vezes na regeneração da parte óssea, metilsulfinato. Então, a gente tem a condroitina, ácido hialurônico. Então, você tem uma gama de medicações que você pode usar para tentar retardar esse processo e fazer com que esse processo de dor crônica não vire uma doença de dor crônica. Porque a doença de dor crônica também, a própria dor crônica vai gerar mais dor crônica. Então, ela vai virar um ciclo vicioso, numa evolução mais patológica, mais maligna, do qual esse processo em si necessita uma intervenção para que você saia dessa crise e tente uma regeneração, uma reabilitação. E não ficar lançando mão, abusando de analgésicos. Nesse caso, desse paciente que hoje está lançando mão de analgésicos, ou seja, ele tem ali uma dor regional, que é aquela dor lombar ali, que se mistura com a dor do quadrado lombar, que é essa musculatura paravertebral. Piriforme, né? Às vezes, Perfeito. Também dói bastante. Então, ele tem uma dor ali regional, certo? E ele tem um grau de recorrência, que muitos associam a uma má postura. Tipo, eu fui viajar, acabei ficando sentado muito tempo. Eu peguei uma caixinha no final de semana. Então, ela é uma dor, não é uma dor incapacitante, não é uma dor que travou a coluna de maneira a te levar para um pronto-socorro. Esse paciente, que hoje talvez esteja viciado em ficar tomando um anti-inflamatório, eu falo de Ditramol, mas pode ser um anti-inflamatório, um paracetamol, ele se beneficiaria de fazer essas infiltrações de coluna para ele ganhar tempo de fazer tratamento? Depende muito da origem da dor. A gente tem que entender muito a origem da dor. Então, se é uma dor muscular, entendeu? O tratamento vai ser com fisioterapia, liberação miofacial, um tratamento com TENS, FES, ultrassom, enfim. É um tratamento mais voltado para a parte muscular. Se é uma dor facetária, uma síndrome facetária, dor lombar, piora a extensão do tronco, irradiação para a posterior da perna até a parte da coxa, esse paciente ele tem muitas vezes um benefício grande do tratamento das facetas articulares. Se é uma dor discogênica que vem do disco lombar, piora uma dor, piora ao você ficar sentado, muito tempo em pé, uma dor do disco, uma lesão disco preto, degenerado, desidratado. Então, assim, cada tipo de dor, você vai ter uma abordagem. Uma dor radicular, a dor começa na lombar, desce para a perna, parte posterior da perna, até o dedão. Doutor, dói, parece que tem um fiozinho puxando. Isso é uma raiz. Então, essa raiz está sendo comprimida. A gente vai ter que avaliar se essa raiz tem um potencial de ação normal, se ela não tem. Então, uma eletroneuromiografia pode ser fundamental para a gente entender se aquela raiz está com risco de perder a função ou não. Doutor, olha, a dor desce na parte posterior, lateral, passa na lateral da minha canela aqui, vai até esse ossinho lateral. Olha, não, ela passa aqui na frente, vem aqui na frente da coxa, vai até o joelho. Então, ela segue um dermátomo, ela segue um trajeto de uma raiz. Então, assim, o tratamento vai depender muito da causa, da origem. Não é um tratamento igual para todo mundo. A gente tem que entender... E, às vezes, uma pessoa tem mais de uma patologia. Ela precisa de mais de uma abordagem, porque às vezes tem um processo que seja uma dor facetária, junto com uma dor discogênica, às vezes ela tem uma hérnia, às vezes também teve uma síndrome do piriforme. Então, assim, você, dependendo da patologia, você vai indicar qual que é a melhor abordagem para aquele paciente, uma abordagem individualizada. Você acaba atendendo crianças? Sim. Perfeito, nós sabemos disso. Então, mas vamos a uma pergunta. Hoje, no meu consultório, está chegando cada vez mais pacientes com obesidade
proveniente da infância. Aquele paciente que hoje tem ali na casa de 20 e alguns anos e que fala, doutor, eu fui obeso a vida inteira. Eu nasci, às vezes, acima ali da meta, do peso, tive uma infância obeso, tive uma adolescência onde eu tentei ter algum grau de luta contra esse peso e aí entrei nesse adulto jovem com obesidade. Mas esse é um paciente que... Porque eu vou fazer um paralelo de comparativo. Assim como eu tenho esse paciente, eu tenho muitos pacientes que viraram obesos após a vida de trabalho começar. Então, começou a trabalhar, acabou aquele tempo de brincar na rua, de fazer coisas. Mulheres que acabaram engravidando e, por causa da gravidez, geraram uma obesidade. Então, eles tiveram uma infância um pouco mais ativas, um pouco mais magros e viraram obesos um pouco mais para frente. Eu digo isso porque, para mim, esse adulto jovem que vem da infância obeso, ele não criou musculatura na infância. Ele não foi acostumado à realização de atividades físicas periódicas lá na infância. Para você e para a coluna, você consegue também ver isso como uma piora muito grave ou não? Não faz tanta diferença porque é uma coluna de um adulto jovem, uma coluna do adulto jovem, ela consegue se manter melhor alinhada justamente por causa da juventude? A fase óssea, a parte óssea do jovem, geralmente ela é melhor, ela tem uma densidade melhor, né? Tem uma maior calcificação, mas a obesidade que ela vem desde a infância, realmente ela é mais deletéria. Quando você é um obeso desde a infância, você tem um aumento do número de células da obesidade, né? E aí, quando você é um obeso depois da sua idade adulta, não, você não aumenta o número de células, você aumenta o tamanho da célula. Então, você tem um depósito inadequado da gordura, entremeado no meio das fibras, que prejudica, sim. E fora que quando você tem um estirão do crescimento também em vigência de uma obesidade, geralmente você adquire uma estatura menor do que o que você poderia ter atingido. Então, você vai acabar ficando um pouquinho abaixo do que a tua expectativa inicial de crescimento. Então, ela é realmente um paciente que, tanto o paciente muito magro, muito sarcopênico, muito consumido, quanto o paciente obeso, eles vão degenerar mais. Não ter músculo é pior. Não ter músculo é pior. Para uma criança, quais são os exercícios que você recomenda? Eu sou muito fã da natação. Eu acho que a natação ela é fundamental para um desenvolvimento saudável. Inclusive, a gente brigou bastante com as crianças aqui para elas tentarem fazer natação o máximo possível. Acho que atividades físicas, o esporte, ela tem um ganho imenso na vida das crianças. Eu acho que tem vários estudos mostrando que crianças que praticam esporte, elas têm menor chance de se envolverem com drogas, elas acabam sendo mais saudáveis, acabam se alimentando melhor, entram num círculo também, num grupo mais saudável, com objetivos de vida melhores, né? Atletas. Eu acho que eu sou uma fã inveterada, eu acho que é necessário. Éramos homens das cavernas, caçava, plantava, fugia de leão, subia em árvore. Então, tem que se movimentar. E a discussão, que eu acho que então é a discussão que tem nesse momento para a coluna, né? Olhando para o teu ponto de vista neuro-coluna. Musculação para criança. Deve-se levantar peso ou exercícios com peso corporal? Porque hoje você vê uma defesa cada vez maior de se começar a musculação com carga, com sobrecarga, né? Já a partir de 9, 10 anos de idade. Quando antigamente a gente tinha uma colocação de que essa academia, essa sobrecarga de peso tinha que ser após a puberdade, após os 14, 15 anos de idade. E hoje você vê alguns países defendendo fazer musculação de 8, 9 anos de idade já com excesso de peso. E aí?
Aí existe uma coisa que a gente tem que definir. É excesso de peso ou é alguma carga? Porque a carga sendo construída, Perfeito. ela é benéfica, entendeu? Assim, você tem hoje em dia vários estudos mostrando que a musculação ela pode ser, sim, praticada desde uma idade mais tenra, tá? Mas isso é uma construção. A gente não está falando de fisiculturismo em criança, a gente não está falando de performance. A gente está falando de uma construção devagar, uma construção, muitas vezes, que começa com o peso corporal, com uma calistenia, aí depois você vai evoluindo, muitas vezes, com o peso. É um quilinho, é 2 quilinhos, não é carga, entendeu? Então, não é um excesso de carga. Você tem tudo, como você fazer com parcimônia, né? Perfeito. Tem como fazer com uma maneira orientada. Então, assim, um exercício do qual você tem um educador físico do lado, uma pessoa que esteja orientando a postura adequada do exercício, ensinar a fazer um agachamento corretamente, isso é muito importante. Agora, sobrecarga mesmo, com excesso de carga para a criança, aí não. Aí já está indo demais. Já não é o objetivo, não é? A gente não está falando em saúde, né? A gente vai estar falando em performance, que é outro foco. E assim, para a criança, isso teria um impacto muito ruim, porque ele ainda não sofreu o estirão do crescimento, você tem risco de lesão ligamentar, sobrecarga, risco de lesão muscular, tendão. Então, assim, é diferente você falar em excesso de carga e você falar num exercício mais buscando a fisiologia. Tá certo. E vamos falar, então, mais 2 assuntos que eu queria comentar contigo. Como você está vendo, eu vou chamar de febre. Eu acho que tá uma febre. Todo dia eu recebo coisas diferentes, tanto de pacientes quanto da indústria, sobre cannabis. Como você está vendo isso para a tua área da neuro? Eu acho que você deve estar vendo ainda mais do que eu, pacientes usando, pacientes querendo usar, ou muitas vezes a indústria empurrando novos e novas colocação de cannabis para os diversos tratamentos. Que eu acho que é uma coisa que me incomoda, é aquela coisa de eu tenho um remédio que resolve tudo. Panaceia. Eu não consigo ver como que esse remédio, para mim, parece aquelas coisas de polishop da tarde, não polishop, mas esses canais de vendas à tarde. O meu remédio primeiro, ele é natural, segundo, ele resolve uma coisa, 2 coisas, melhora isso, melhora aquilo, parece um negócio incrível, a famosa pílula mágica, né? Olha que eu adoro a Polishop, viu? As panelas de lá, você sabe que eu comprei, são ótimas. Enfim, mas assim, a Polishop, acho que você falou só pela maneira de propaganda da televisão, né? Não por deletério, porque o canal é muito bom, tem ótimos produtos. Inclusive, sou cliente. Mas assim, eu não gosto da panaceia, eu não gosto do remédio que é bom para tudo. Eu acho que se é bom para tudo, a gente tem que dar uma olhadinha com mais zelo. Não que não tenha nenhum benefício, não que não tenha nenhuma função. Acho que tem algumas coisas que têm tido uma função muito boa, tá? Por exemplo, para crises convulsivas de difícil controle, síndrome de West, tem uns trabalhos muito bons mostrando que tem realmente redução de crises convulsivas nesses pacientes, que tem um benefício, é benéfico mesmo, tem resultado. Para dor oncológica também, dores oncológicas, já dores intratáveis também, acho que tem um uso. O que a gente tem que entender muito também é que, assim, qual que é o efeito do CBD, que é o canabidiol, e o THC no cérebro. Hoje em dia você tem, inclusive, apresentações que tem as duas e que tem uma só e separados os princípios ativos, né? Então, qual que é esse efeito a longo prazo? O que isso vai fazer no seu cérebro com o uso contínuo daqui 10 anos? Entendeu? Tem efeito na neuroplasticidade porque tem efeito na crise convulsiva. Então, reduz crise convulsiva. Então, tem um efeito, tem um impacto. Qual que é o impacto no cérebro que não tem crise? Qual que é o impacto na neuroplasticidade? Reduz neuroplasticidade? Então, assim, eu acho que esses questionamentos a gente tem que se fazer. Tem uma indústria muito grande, muito forte por trás da cannabis, né? Tem, inclusive, a IPO milionários aí nas bolsas de valores, né? São ativos que lucraram bastante, que deram bastante retorno aí nos últimos anos. Então, assim, eu acho que tem que ter indicação clara. Por exemplo, tem um remédio que chama palmito etanolamida, o Peagezic e o Pealive, que são os nomes comerciais. Eles agem nos receptores canabidioides. E assim, por que ninguém fala dessas drogas? E funcionam muito bem.
Eles não são cannabis, eles são uma molécula que a gente produz naturalmente no nosso corpo, que estão reduzidas quando você entra no processo de dor crônica. Quando você tem dor crônica, você tem uma alteração da homeostase, uma alteração da produção hormonal. Assim, quando você não dorme, você tem insônia, você também altera o teu organismo. É mais difícil de você emagrecer se você não dorme. É mais difícil de você ter uma má qualidade de sono, você tem dor crônica, você não relaxa, você tem aquele estímulo de estar incomodado o tempo todo. E isso altera, sim, o teu organismo, altera o humor. Você pode estar numa festa, pode estar com as melhores pessoas do mundo, as pessoas que te amam, que você ama, que não vai estar bom, porque você está com dor, você não consegue nem aproveitar a tua vida. Dor, ela muda, ela tem um impacto negativo na qualidade de vida do ser humano. Então, assim, esse tratamento da dor crônica, ele tem que ser um tratamento com um olhar global. E, assim, eu não acredito que é uma única droga, uma única panaceia que vai resolver. Eu acho que se você não fizer um tratamento, por exemplo, a dor lombar crônica, se você não fizer redução de peso, reabilitação, hipertrofia da musculatura do grupo eretor, se você não fizer uma fisioterapia, uma natação, uma hidroginástica, trabalhar o grupo eretor, melhorar a qualidade de vida, fazer alongamentos entre períodos do trabalho, fazer uma ergonomia do seu trabalho, da tua cadeira, da tua casa, às vezes procurar um TO, um terapeuta ocupacional também, que pode fazer ajudar em alguns ajustes neste ambiente também, na tua postura também. Então, assim, eu acho que são profissionais que vão te ajudar. A acupuntura ajuda, liberação miofacial, TENS, fez ultrassom, ressonância focada, tem muita crioterapia, tem muito trabalho, bolsa de água morna também, da nossa avó, né? Tem muita coisa. Por exemplo, arnica montada, confrei, pomada, são remédios que também funcionam muito bem. E se você for somando esses tratamentos, eu não acredito que a solução está numa única droga com CBD e THC, ou CBD sozinho, enfim. Eu não acredito muito nessa linha de raciocínio onde uma única droga é a tábua de salvação para tudo. Acho que tem indicação e que as indicações devem ser bem vistas, bem analisadas para indicar corretamente para que a gente tenha um resultado bom. Tá ótimo. E não, acho que a última colocação que eu queria conversar com você é sobre algo que vem também crescendo nos últimos tempos, e acho que está com tudo aí junto com a neuro, são infiltrações para dor de cabeça. Como é que isso funciona? Isso é real? Pessoas podem parar de ter essas dores de cabeças crônicas com alguma infiltração? A infiltração para dor de cabeça, os bloqueios de nervos periféricos, eles auxiliam sim no tratamento. Não é todo mundo que tem indicação, então assim, você tem que primeiro entender qual que é a origem da dor. A origem da dor é uma dor cervicogênica, é uma dor proveniente da alteração da articulação temporomandibular, é uma dor, uma cefaleia crônica tensional, uma cefaleia crônica diária, é uma enxaqueca, uma migrânia. Então assim, você estabelecer qual que é o padrão de dor, o tipo de dor, a origem da dor, o tratamento clínico, comportamental, ele sempre é um dos primeiros tratamentos a serem lançados mãos, né? E outra, a infiltração, ela funciona muito bem, ajuda, principalmente naqueles pacientes, muitas vezes, que têm num período que não conseguem usar mão de muitas drogas, por exemplo, grávidas que você tem uma restrição muito grande de remédios, a gente pode muitas vezes utilizar alguns deles para infiltração, sim, para evitar esse uso, esse abuso via oral das drogas. Para tirar pessoas do uso crônico de medicações, sim, é possível? Sim. Porque o que a gente mais vê em pessoas com enxaqueca é um uso crônico de medicação. Aí, diferente da coluna, você tem um uso absolutamente crônico tanto de painkillers, como nós já falamos, né, que são remédios que você começa a tomar a partir do momento que a dor começou, quanto pessoas que tomam muitas medicações numa tentativa de prevenção da dor de cabeça, né? Toda vez que por exemplo, na migrânia, né, a cefaleia, ela vem mais do que 3 vezes por semana, tem indicação de um tratamento preventivo, sim, de você tomar remédio todo dia para evitar que essa dor venha, fazer com que essa dor fique mais fraca e mais longe uma da outra. E nem sempre você tem sucesso no início. Você, às vezes, tem períodos que você tem controle, períodos que você não tem controle. Essas infiltrações, elas ajudam, sim, a tirar o paciente dessas crises. Tem outras drogas também, por exemplo, o Ingalit também, que é uma injeçãozinha também que pode ser usada para ser lançado mão. Como é feita essa infiltração?
A infiltração, a gente pega geralmente os pontos como se fosse um scalp block. Você tem a infiltração dos pontos dos nervinhos, né? Supraciliares bilateral, temporal bilateral, occipital maior, occipital menor. Isso é feito logicamente, com o paciente anestesiado. Não. Não é como se fosse tem a opção de botox, do uso de botox, tem a opção de analgésico, anestésicos, enfim, anti-inflamatórios, então esteroides. É tipo um botox. É uma agulha fininha, como se fosse a agulha fininha do botox. Inclusive, o botox é uma das drogas que pode ser usada. Para isso. Para isso, exatamente. O Botox é uma das drogas, não a única. Mas aí também você vai ver se também tem um componente da cervical, você pode bloquear alguns raminhos da cervical, faceta cervical, escaleno, enfim. Tem algumas musculaturas aqui também que você pode lançar a mão e pode bloquear. A TM também, o masseter, você fazer um bloqueio do masseter, que é essa musculatura aqui da mastigação, a musculatura do temporal, além do temporal superficial, bloquear também o músculo. Eu tive uma paciente que falou para mim que ela fez um bloqueio desses, eu não faço ideia com o quê. Mas ela acha maravilhoso, porque diz que faz 2 anos que ela fez esse bloqueio e simplesmente ela nunca mais teve dor de cabeça. Isso é possível? Sim, ela pode ter saído daquela crise de dor. E aí, eu falo assim, que a dor de cabeça ela tem fatores que são genéticos, né? Predisposição, pode ter uma predisposição genética, tem uma migrânia, tem uma enxaqueca. Aí você tem alguns fatores que são comportamentais, você pode ter uma hérnia de disco também, que pode levar a uma cefaleia cervicogênica, você pode ter alteração da articulação temporomandibular, alteração da acuidade visual, necessidade de um óculos. Qualquer dor de cabeça pode te procurar para pensar nisso? Não existe indicação, por exemplo. Cefaleia súbita de forte intensidade. Até que se prove o contrário, a primeira suspeita é hemorragia subaracnoide. Então, é uma cefaleia, tem que investigar, ver se não tem uma cefaleia muito forte. Começou a dor de cabeça muito forte, estourou uma panela de pressão na minha cabeça. Não é bloqueio, não tem indicação nenhuma de bloqueio. Tem indicação de ir para o hospital na urgência e investigar. Então, assim, é tomo de crânio, anjo tomo. Mas dores recorrentes? Se houver necessidade, uma punção licórica, inclusive, estaria indicado. Dores recorrentes, dores crônicas, intratabilidade clínica, quer dizer, eu já tentei tratar clinicamente e não consegui várias vezes. Então, assim, estou tomando várias medicações e não consigo. Tem alguma restrição ao uso dos meus remédios e estou com muita dor. Então, tem indicação, sim. A análise de avaliar qual que é a origem para ver se há possibilidade de uma infiltração. Muito obrigado. Você tem algo mais que você queira deixar de recado para as pessoas? Não. Obrigada a você pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Espero ter ajudado. Recado? Com certeza. Não tem como não ter ajudado. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Vamos deixar sempre o QR Code aqui para que todo mundo que queira entrar em contato, quem quiser fazer perguntas para a doutora Tatiana, quem sentir necessidade de pedir uma avaliação para a doutora Tatiana, é só entrar em contato conosco no Instituto ou nas próprias redes sociais da doutora Tatiana, nós também vamos deixar aqui para vocês. Quem quiser vir aqui conversar com a gente, quem quiser deixar pergunta, quem quiser mandar esse podcast para outras pessoas assistirem, porque veem que tem essa necessidade. Acho que dores é uma coisa extremamente comum, está ficando cada vez mais por essa somatória de motivos que nós discutimos aqui hoje. E muito obrigado pela sua presença. Eu quem agradeço. E para todos vocês, até mais, até semana que vem.